Olá, gente, estamos aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, a ciência política à luz do direito. Hoje nós vamos falar das operações da Polícia Federal que redundaram na investigação sobre os bloqueios das estradas por manifestantes pró-Bolsonaro. Vamos falar um pouquinho da Copa do Catar e do que ela tem provocado de discussão sobre a sociedade muçulmana. Vamos falar sobre as instabilidades do governo Lula, que nem sequer começou, e das possíveis saídas constitucionais para o governo Bolsonaro, que se encerra. Tudo isso, no entretanto, eu aguardo você lá. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Por determinação do presidente do TSE, a Polícia Federal e a Rodoviária Federal estão promovendo investigações e operações para coibir bloqueio de autoestradas brasileiras, de rodovias brasileiras, e para investigar aqueles manifestantes que assim procederam em passado bem próximo. Parece que em alguns lugares ainda há esses bloqueios. Bem, essa medida do TSE, não vou nem entrar agora no mérito se ela é correta ou errada. Ela me parece provir uma ordem que provém de uma autoridade tecnicamente incompetente. O TSE existe para regulamentar eleições. As eleições já se encerraram. E, portanto, essa ultraatividade, essa atividade para além da conta da normalidade do TSE, causa bastante estranheza. Ela vem firmada, ela vem deliberada, essa competência, em uma resolução do próprio TSE, da própria presidência do TSE, por ocasião da caneta do ministro Alexandre de Moraes, que mais uma vez inova perigosamente na jurisdição, porque as resoluções, tal como as portarias, elas só funcionam, só têm abrangência, só regulamentam, só normatizam no âmbito interno dos poderes. Por exemplo, através de uma resolução, o ministro do TSE pode deliberar que, doravante, os juízes eleitorais devam aumentar o horário do seu expediente nas sedes das respectivas zonas eleitorais. Ele está deliberando dentro do âmbito interno do poder. A resolução, tal como a portaria, não pode exacerbar esse âmbito interno para deliberar sobre inquérito policial que vai afetar o direito, vai afetar a realidade jurídica fora desse âmbito. Mais uma inovação técnico-jurídica do ministro Alexandre de Moraes, que na esteira dos seus pares está dando uma visão nova para o direito. O que não teria problema algum, porque a função da jurisprudência é isso mesmo, é essa mesma, é a de refrescar a leitura que se faz sobre as normas jurídicas. Só que esse refresco não pode passar por cima de princípios e garantias individuais constitucionais, que é o que está acontecendo. Não se fere o princípio do juízo natural. Se está havendo, por exemplo, um crime eleitoral que seja em determinada região do Brasil, em determinada cidade, determinada comarca brasileira, de algum estado da República, a competência para dizer o direito, a competência jurisdicional, a competência para julgar aquilo que ali ocorre é do juiz eleitoral local, não do ministro-presidente do TSE e jamais por portaria interna. Já disse aqui, vou repetir, um amigo advogado, brincando comigo, me diz que eu não sou juiz de direito, sou juiz de direita. Brincadeiras à parte, eu não sei se eu sou de direita ou de esquerda, eu sou uma pessoa conservadora,
de valores conservadores morais, familiares, religiosos, etc. Porém, em momento algum, eu fiz com que esses valores, eventuais ideologias político-partidárias, guiassem a minha caneta, a minha cabeça, o meu convencimento ao julgar. Juiz que assim procede, se deixando levar por verdades ideológicas, por opiniões pessoais, por cores político-partidárias, por amores e humores. Juiz que pega o poder que não é dele, mas é um poder que o Estado lhe dá para fazer bem para a população, para apaziguar a sociedade. Juiz que assim procede, se guiando por esses maus princípios, não merece a toga que enverga. Todo o poder emana do povo e deve ser utilizado para o benefício do povo e não para benefício pessoal ou para satisfação pessoal de qualquer natureza. A Copa no Catar é a primeira Copa sediada no mundo árabe por uma nação muçulmana. Logo se vem questionar os rígidos parâmetros da moral e da cultura muçulmanas, por conta do clima e do mote e do motivo de inclusão social e de igualdade que vem sendo profligado, que vem sendo sustentado pelos formadores de opinião, pelo pessoal do politicamente correto, pela própria FIFA. Ou seja, estamos vivendo uma época de igualdade de direitos e, portanto, se questiona a Copa no Catar, que é um país que, por ser de orientação muçulmana, não respeitaria essa igualdade de direitos entre os gêneros, colocando em segundo, terceiro, 10º plano as mulheres e praticando homofobia, né? Tratando de maneira desumana a população LGBTQ+. Acho que eu acertei essa sigla danada. Bem, a gente não pode criticar a cultura, ou as tradições, ou as motivações religiosas de um povo sem conhecer estas tradições. O mundo muçulmano se embasa todo no Alcorão de Maomé, que não é só um livro religioso. Ele, no mundo muçulmano, no mundo do Islã, ele guia as leis, ele guia os comportamentos culturais e familiares, ele guia os costumes e o direito daqueles povos. Eu não conheço muçulmano insatisfeito ou triste de ser muçulmano. Eu não conheço mulheres muçulmanas que reclamem da sua condição de suposta subserviência aos maridos, aos pais, aos irmãos, etc. Consta que a população do Catar tem verdadeira devoção e adoração pelo seu emir, que lhes dá com prodigalidade uma condição econômico-financeira invejável, como não se vê nos povos mais desenvolvidos do Ocidente. Nós não podemos criticar o Islã quando não conhecemos estes padrões. E, sobretudo, nós não podemos partir do princípio de que exista cultura boa e cultura ruim. O que existem são culturas diferentes. É claro que eu não concordo com a subserviência da mulher nos moldes muçulmanos. É claro que eu não concordo com a homofobia, mas eu não posso enxergar a sociedade muçulmana com os meus olhos conservadores, judaico-cristãos ocidentais. Fui criado em uma sociedade, um seio familiar que leva em conta princípios morais embasados na igualdade entre os opostos,
na igualdade entre irmãos em Cristo, no respeito e na prática dos direitos humanos e da tolerância, muito embora eu não goste muito desse termo tolerância, eu já expliquei isso aqui. Com base em Norberto Bobbio, se tolera aquilo que é menor, né? Você não tolera, você respeita. Essa que é a verdade. Mas eu não posso analisar quem vive, quem litiga arduamente o seu dia a dia sob outro foco, em outra sociedade, conforme outros valores. Eu acho engraçado quem critica os povos muçulmanos e não critica, por exemplo, aos povos indígenas, que agora se convencionou chamar de povos originários, mais um apelido politicamente correto que se inventou aí nessa ditadura de ideias que vivemos, infelizmente, na sociedade atual. Mas eu acredito que seja incoerente criticar, por exemplo, o Islã, porque não suporta a ideia do homossexualismo, né? E não se criticar os povos originários de algumas nações indígenas brasileiras que sacrificam filhos gêmeos, ou sacrificam filhos autistas, sacrificam de matar, porque na cultura indígena isso seria um sinal de maldição, um sinal demoníaco de maldição aos olhos das tradições destes povos originários. Então, mais uma vez, 2 pesos e 2 medidas. O indígena pode ter uma sociedade tribal, primitiva, fundamentada em valores que não privilegiam a vida e não privilegiam a dignidade humana, tal como nós a vislumbramos e a respeitamos. Mas os muçulmanos não. Os muçulmanos são primitivos, atrasados e devem ser execrados porque não militam dentro dos mesmos limites e diapasões da nossa sociedade moderna, digamos assim, ocidental cristã. Não se pode pensar dessa maneira. Eu acho que para respeitar, para integrar, tem que primeiro aceitar. Vamos aceitar os muçulmanos como eles são. E a partir disso, vamos, através da Copa do Mundo, que o esporte une os povos, vamos, a partir disso, nos unir, trazer para o nosso mundo o mundo muçulmano. Aí sim, talvez, nós consigamos nos adaptar a ele ou possamos fazer com que ele, Islã, se adapte à nossa modernidade ocidental. Quem viver, verá. Lula nem assumiu o risco, o Brasil está lá no alto, já se questiona orçamento, já se questiona governabilidade. Eu já disse aqui, nós devemos Lula ao STF. Não por roubar a eleição, longe disso. Jamais vão ouvir de mim, no entretanto, em qualquer outro lugar, uma acusação tão leviana desta natureza, né? Eu acredito em tendências, acredito em decisões tendenciosas, mas isso ocorreu lá atrás. Não foi por ocasião da eleição somente. É quando o senhor ministro Edson Fachin anulou o processo contra Lula, que juridicamente falando era um lixo de processo mesmo, tecnicamente falando era um lixo de processo mesmo, mas quando o ministro Edson Fachin anula a condenação e volta os processos contra Lula à sua estaca zero, ele permite a elegibilidade, o retorno dos direitos políticos de Lula em sua plenitude. E com isso ele entrega Lula para ser votado por uma nação de eleitores cuja metade odeia visceralmente a ideia transmitida de impunidade por parte de Luiz Inácio Lula da Silva. Não estamos falando aqui de convencimento do juiz, convencimento do ministro Edson Fachin. Estamos falando aqui que a condição de nulidade dos processos de Lula por questão de competência de juiz natural, por problema de CEP, como brincam, ou seja, não era para ser julgado e condenado pela Justiça de Curitiba, esse vício processual, essa eiva, como eles gostam de dizer, esse erro processual já existia lá atrás
quando votaram contra Lula um habeas corpus. E naquela época, né, na crista da onda de Jair Bolsonaro, no ápice da Lava Jato, com Dilma expurgada do governo, com o PT execrado por todos, naquela época não era politicamente correto anular a condenação de Lula. E no julgamento do habeas corpus, que autorizou a sua prisão depois de sua condenação confirmada por superior instância, os ministros do STF nada viram de nulidade. Depois da pandemia, depois dos abalos do governo Jair Bolsonaro, né, depois que Lula, aos olhos da nação, recuperou alguma respeitabilidade, se decide por anular a sua condenação e devolvê-lo à vida política. Isto vai gerar uma ausência de governabilidade que já foi alertado por mim aqui e por outros analistas. Lula não vai conseguir governar. Nós vamos viver uma instabilidade política nas ruas da cidade, nas ruas das cidades, no campo. Nós vamos ver brasileiro contra brasileiro, o que é lamentável. Tudo isso fomentado por um poder judiciário que deveria apaziguar a sociedade e não acirrar seus ânimos. A gente vê isso agora. Um governo Lula instabilizado e não estabilizado, muito antes de tomar posse. Tenho nada contra Luiz Inácio Lula da Silva ou contra os seus eleitores. Esse programa é institucionalmente criado para dizer tecnicamente das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito. Aqui não se toma direcionamento político partidário ideológico algum. Mas a verdade tem que ser dita, doa quem doer. Aliás, eleitor do Lula tem 5 tipos. 3 eu respeito profundamente, 2 eu questiono. Primeiro tipo de eleitor do Lula é aquele cara que acha que Lula não cometeu crime, que é tudo fake news, que é tudo perseguição política, que é tudo invenção do Moro e do Dallagnol. Né? Você pode questionar o entendimento dessa pessoa, mas você respeita. Segundo tipo do eleitor do Lula é aquele cara que não gosta de jeito nenhum de Jair Bolsonaro e que vota em Lula para votar em um mal menor. Posso discutir isso, essa situação de mal menor, mas também respeito a esse eleitor. O terceiro tipo de eleitor do Lula, que eu também respeito, é o sujeito socialista, que acha que o socialismo é a solução para a humanidade, que acha que o comunismo faz bem para o povo, que acha que só com o comunismo se salvará o mundo da penúria e da fome. Eu posso questionar esse tipo de analfabeto político, mas a gente tem que ter pena de analfabeto político e não execrá-lo. E, portanto, respeito. Para ter pena, para tentar mudar, até para tentar mudar essa mentalidade, a gente tem que respeitar. Né? Agora, tem 2 tipos de eleitor do Lula que não dá para respeitar. Assim como se votasse em outro tipo de candidato, e o outro candidato com esta mentalidade também não seria possível respeitar. O quarto tipo de eleitor do Lula que não se respeita é aquele que acha o seguinte: olha, Lula roubou, entre aspas, mas todo mundo rouba. Então eu prefiro ele dentre os ladrões e estou votando nele. Isso é de um absurdo tremendo. Eu e vocês conhecemos um monte de políticos honestos. Eu vou citar aqui de cabeça agora, rapidamente, 2 inatacáveis, tá? O Pedro Simon, o ex-senador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul, que era um baita homem público, né? E o finado Ulisses Guimarães, que Deus o tenha em bom lugar. Né? Dois políticos da nossa história recente, Pedro Simon de história recentíssima, dentre muitos outros que eu poderia falar aqui
passar horas falando aqui, honestos. Então não se fala que toda a classe política é desonesta e que por isso Lula, por ser desonesto, é normal e por isso vou votar nele. Não se respeita esse tipo de eleitor. Quinto e último tipo de eleitor do Lula, que também não dá para respeitar, é aquele que vota para se arrumar, para ganhar dinheiro sem trabalhar, para ser beneficiado pelo partido e pelo candidato. Aliás, isso não se respeita de eleitor nenhum e de candidato algum. Portanto, a gente não está atacando o homem ou o político, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente está atacando aos meandros que o fizeram ganhar as eleições e a política ideológica que guia aos seus passos, e que não nos parece correta para a presidência da nação. Agora, uma vez eleito, em tomando posse, né, se tomar posse, diga-se de passagem, que seja muito feliz e que faça o povo brasileiro muito feliz, é isso que a gente espera. Não falando de novo de saída constitucional para Jair Bolsonaro impedir a sucessão presidencial e a assunção e posse de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República. Eu não acredito que isso aconteça. Não há remédio constitucional algum que permita se proíba a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, a não ser uma ação de impugnação de mandato eletivo, à luz da justiça eleitoral, da lei eleitoral, manejada a ação no TSE, que a gente já viu que não irá dar respaldo algum aos bolsonaristas ou a Jair Bolsonaro. Já houve sinais, indicadores neste sentido, publicamente divulgados pelo próprio ministro-presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, dizendo, aspas, as eleições foram justas, as eleições foram ok, as eleições foram honestas. Ele já pré-julgou. Quem é que vai questionar isso? É muito triste isso tudo. Saulo Ramos dizia que se deve prestigiar, respeitar as instituições ao máximo, em qualquer circunstância. Elas não devem ser criticadas em hipótese alguma por conta dos seus temporários representantes, que são sempre menores do que as instituições que representam, que esses homens e mulheres representam. E, portanto, não é porque há deficiência, ou porque há questionamento, ou porque determinado representante eventualmente não faça jus ao cargo que ocupa, a função pública que ocupa, que se vá, segundo Saulo Ramos, que se vai atacar a instituição. Saulo Ramos está certíssimo, né, no seu livro Código da Vida. Só que ele não estava preparado, nem nós estamos preparados, para estes problemas atuais provenientes de um poder judiciário exclusivamente representado pelo STF, pelo TSE, que nos vem com atitudes inusitadas através de seus representantes, como, por exemplo, o perdeu mané do ministro Roberto Barroso, lançado, aliás, ele próprio se arrependeu de tê-lo falado, lançado para repreender, para redarguir, para tripudiar uma eleitora insatisfeita com o resultado das eleições. Eu acredito que Saulo Ramos não estava preparado, não estaria preparado, porque já nos abandonou, não estaria preparado para um ministro da mais alta corte de justiça do país falando dessa maneira, procedendo dessa maneira no exercício do seu cargo. E talvez ele repensasse aos seus dogmas diante de eventos desta natureza. É isso aí, gente. Até a próxima. Fiquemos todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.